Você sabe que você tem mais potencial. Você não quer mais passar todos os dias sem motivação, sem vontade de trabalhar ou de estudar. Sem ter essa vontade que você tem, por exemplo, em outras coisas, como videogames e redes sociais. Sem você ter aquela esperança pro futuro que você tinha quando você era criança. Passando os dias nessa mesma rotina de trabalhar, de estudar e depois chegar em casa, ir pro sofá e consumir conteúdo, ver o jogo de futebol, ver alguma série enquanto come besteira, enquanto usa as redes sociais, ou ir jogar, ou ficar na cama só olhando o celular. E todos os dias que você faz isso, você tá lá no sofá e você olha o celular e vê que passou uma hora já da hora que você devia ter ido dormir. Aí você acaba indo dormir, você acorda cansado no outro dia, não dormiu direito, e esse loop acaba se repetindo várias e várias vezes. Sabe, quantas vezes você já pensou em parar de consumir conteúdo depois de ter dispersado mó tempão nas redes sociais? Você fica lá no Instagram por uma hora e depois você olha assim, o tempo passou, você viu que não agregou nenhum conteúdo, agregou nada na sua vida e você pensa que você tem que parar com isso, você tem que mudar isso. Mas mesmo assim você sempre continua voltando para aquilo. Parece que depois passa, que depois tá tudo bem você voltar de novo. Você sente a vontade de voltar de novo e você volta. A sua esperança pro futuro acaba indo embora, você pensa, isso é a vida. Você vai viver assim pro resto da vida. E a ansiedade e a tristeza só vão aumentando. E chega nesse ponto que você sabe que não dá mais pra viver desse mesmo jeito. Mas você tá tão fundo nesse buraco que pra você parece impossível sair. Parece impossível você ter energia pra depois do trabalho, pra antes do trabalho, antes da escola, depois da escola você ir treinar, por exemplo. Parece impossível você começar a meditar. Parece muito difícil você substituir os hábitos maus pelos hábitos bons. E eu era assim, há alguns anos atrás, mais especificamente na pandemia. No lockdown, que tinha só aula online, eu só fazia hábitos ruins. Eu passava o dia inteiro fazendo hábitos ruins. Eu passava o dia inteiro me hiperestimulando. Eu acordava na hora, às vezes até depois da aula online, e eu logava, né? Eu colocava no computador e às vezes eu prestava atenção, às vezes eu só ficava jogando, às vezes eu ficava vendo algum vídeo aleatório e eu só saía do quarto pra comer e pra comer besteira ainda. Eu via minha família, tipo, mesmo que eu morasse com a minha família, eu via eles poucos, não dava pra gente sair muito. A gente só saía de vez em quando, nem direito assim na sala, no mesmo ambiente que eles eu ficava, porque tinha vezes que eu não via a luz do sol, porque eu deixava o meu quarto todo escuro. Eu tava muito, muito mal. Esses sentimentos negativos, alguns pensamentos horríveis, como ansiedade, depressão, ansiedade pro futuro, depressão de tipo, nossa, eu não faço nada da minha vida, eu só consumo, não ajudo nada na minha família deve pensar isso, as pessoas devem pensar aquilo. Tudo isso só foi aumentando. E toda vez que esses pensamentos e esses sentimentos apareciam, eu só tentava escapar deles, ou esconder eles com mais prazer, mais jogos, mais besteira, mais hábitos ruins. E eu não sabia o quão ruim aquilo era. E pra hoje eu consegui fazer bastante progresso. Eu comecei a treinar, eu comecei a fazer dieta, eu comecei a fazer os hábitos bons. Eu comecei a entender que aquilo só ia me afundar cada vez mais. Todo dia que eu continuasse com aquilo, eu só ia piorar. Eu não ia parar em lugar nenhum. E fazer os hábitos bons e parar com todo esse consumo me tirou daquela situação horrível de só estudar, às vezes nem estudar direito, nem prestar atenção na aula direito, só consumir e consumir e consumir e não fazer nada de bom, sabe? Nem estar com a minha família eu tava direito. E eu quero essa mesma transformação para outras pessoas, para pessoas que possam estar numa situação parecida ou para pessoas mais jovens. Eu sei que é difícil você entrar num buraco tão ruim quanto eu entrei quando eu era mais novo. Eu sinto que é muito bom a gente tentar melhorar sempre, tentar sempre mudar de vida. Porque eu sinto que muita gente vive com essa vontade de melhorar. Eu vejo muito por aí o pessoal comentando sobre isso, comentando sobre querendo melhorar, querendo começar a academia, até o pessoal que já vai na academia há muito tempo, principalmente essas pessoas, elas têm muita vontade de melhorar em alguma área da vida. E elas começam a construir um negócio, começam a trabalhar mais. Mas eu vejo pouca gente falando sobre a saúde mental, que é uma das bases da vida. Vejo também pouca gente falando que melhorar leva tempo, leva sacrifício,
leva desconforto. E como melhorar demanda tudo isso da gente, a gente acaba sufocando e escondendo essa vontade que a gente tem de melhorar com os hábitos ruins, com o escapismo, com jogos, com pornô, com vídeos, redes sociais, esperando que magicamente alguém nos salve, que alguém nos tire daquela situação que a gente está. E outras pessoas podem com certeza te ajudar, te dar conselho, e eu tô aqui para isso, para te ensinar. Mas a pergunta não é essa. A pergunta desse vídeo aqui vai ser: por que você ainda não agiu? É muito importante você pensar nisso, refletir nessa pergunta. Por que você ainda não agiu? Você sabe que tem hábitos ruins na sua vida, você sabe que outros hábitos, outras coisas vão te fazer ficar num lugar muito melhor do que o lugar que você está hoje em dia. Você sabe o que você tem que fazer para melhorar. E você sabe que isso também gera desconforto. Isso também vai demandar algum sacrifício de você. Então, por que você não agiu? É por meio desse desconforto? É por querer ficar só no conforto, não mudar de vida, não querer melhorar? É muito importante refletir nisso. Porque muitas vezes a desculpa que eu mais usei naquela época, em algumas recaídas que eu tive para não agir, é justamente fugir do desconforto, fugir do sacrifício. É querer ficar no conforto, é querer só consumir e escapar dessa vontade que tá sempre ali no meu cérebro. Essa vontade de você tem que melhorar, você não pode ficar jogando videogame o dia inteiro, você não pode ficar consumindo conteúdo e fingindo que tá descansando. Você tem que melhorar, você tem que ir pra academia, você tem que fazer aquela dieta, você tem que meditar, ler mais, ter mais conhecimento. Se você tá vendo esse vídeo aqui, você já tem muito potencial. Eu tenho certeza disso. Porque esse foi o tipo de vídeo que eu comecei a ver lá no começo, quando eu tava saindo daquele buraco. E a pergunta é: pra que dar continuidade à gratificação instantânea na sua vida? Pra que continuar com essas fontes de prazer instantâneo? Só que são coisas vazias. Tipo, tudo bem você às vezes jogar, sei lá, com seus amigos, com a sua família, você sair para um restaurante e comer alguma coisa. Sabe? Isso não é vazio. Isso é algo muito bom. Mas por que você continua, por exemplo, meia hora por dia deitado na cama usando o TikTok? Com certeza, eu acho que 90% dos vídeos que alguém vê no TikTok deve ser algo vazio, que não vai agregar, que não vai te educar, não vai fazer sua vida mudar. Então, por que você está procrastinando essa mudança? Esse vídeo aqui, essas perguntas que eu estou fazendo são muito importantes, porque a todo momento, literalmente, todos os dias que você responder essa pergunta, você vai ter a chance de melhorar muito. Você vai identificar o porquê você está procrastinando e você vai parar de procrastinar. Então, por exemplo, eu tô aqui hoje eu quase não fiz o meu ritual matino. Eu acordei cansado pra caramba, aí eu tive autoescola e não tive tempo de assim que acordar meditar. Então, hoje eu meditei depois, não imediatamente no ritual matino. Só que isso aconteceu nos últimos 2 dias. Então, por que eu tô procrastinando voltar a meditar mais tempo? Voltar a fazer o ritual matino certinho? Porque eu tô indo dormir tarde. Então, para resolver isso, para eu parar de procrastinar e resolver esse problema do meu ritual matino atrasado e mal feito, eu vou começar a dormir melhor, dormir mais cedo e voltar e a minha rotina já vai melhorar muito, muito mais. É importante você fazer isso, é importante você ter humildade e admitir realmente que tem alguma área da sua vida, alguma parte da sua rotina, do seu trabalho, do seu estudo, do seu negócio, dos seus relacionamentos, qualquer que seja a área da sua vida, tem que admitir que tem alguma coisa que você está procrastinando a mudança, que você pode melhorar. E é justamente essa vontade que a gente esconde com todos esses hábitos de gratificação instantânea. Por exemplo, é o exemplo mais comum que acontece no Brasil. O pessoal jovem, os adolescentes, os jovens adultos, eles têm essa vontade de ter um ciclo social, um círculo social, uma tribo, um grupo de amigos que está ali todos os dias presentes e saindo e conversando. Só que muitos acabam não querendo passar pelo desconforto de, sei lá, sair na rua ou na faculdade, na escola e conversar com as pessoas e tentar fazer amigos. Isso foi o que aconteceu comigo. E essas pessoas
acabam indo para os videogames. Porque é muito mais fácil você, num jogo, você ter essa sensação de que você pertence a um grupo de amigos, a uma tribo. É um sentimento muito humano. É tipo um instinto nosso, querer fazer parte de algum grupo. Mas muita gente acaba fugindo do desconforto que é necessário para você formar esse grupo de amigos e acabam cedendo para os jogos e acabam jogando o dia inteiro com os amigos online e não é algo tão sadio você só ficar nos jogos o dia inteiro, você só ficar conversando com seus amigos online no quarto o dia inteiro, porque eu já fui assim e é muito ruim para sua saúde mental. Se você sabe que tem alguma área da sua vida que você precisa melhorar e que você precisa parar com esses hábitos ruins, se pergunta por que você está procrastinando essa mudança. Sabe, você não tem nada a perder, você só vai ganhar parando com esses hábitos ruins, parando de comer besteira, parando de passar 2 horas por dia no TikTok. Você vai parar de sobrecarregar o seu cérebro com tanta informação e seus pensamentos vão começar a ficarem mais limpos. Você vai parar de ter aquela neblina no cérebro que você tinha. Se você começar a fazer uma dieta, parar de comer besteira, você só vai ver o seu corpo melhorando. Começar a ir para academia, começar a meditar, sua saúde mental só vai melhorar. Você vai se sentir mais presente. Você começar a praticar gratidão e você melhorar seus relacionamentos, suas conexões sociais. Isso só agrega na sua vida e você não vai ter mais nem vontade de ir para gratificação instantânea. Então não tem o porquê procrastinar. Se você já sabe que você quer fazer isso, que você quer seguir esse caminho. Porque esse caminho com certeza te dá uma vida melhor do que a maioria das pessoas vive, que é aquele ciclo que eu falei. Agora, tem gente que acredita que esses hábitos ruins não são ruins de verdade. Tem gente que acredita que tá tudo bem você passar mó tempão nas redes sociais, tá tudo bem você consumir muito conteúdo, tá tudo bem você comer besteira todo dia, e você não ir treinar, e você não tentar melhorar. Mas para essas pessoas é importante ressaltar os sentimentos que elas mesmas já têm. Aquela ansiedade crescente de que alguma coisa não tá certo e que mas a pessoa não sabe direito o que que é. Eu sinto muito isso quando eu tô com a saúde mental ruim. Eu sinto uma ansiedade, aí eu começo a pegar alguma coisa, eu preciso fazer isso, tem esse problema na minha vida que eu preciso resolver. Tem aquilo, e aí eu começo a ficar muito ansioso e muito mal. E esse é um sentimento que existe em quase todo mundo. Eles se sentem sem vontade de fazer as tarefas difíceis, de estudar por 1 hora, eles não conseguem focar ali por 1 minuto num texto que eles estão escrevendo ou que eles estão lendo. E eu, e eu já fui muito, muito assim. Ou, por exemplo, aquela sensação de esperança que você tinha quando você era criança. Sabe, que tudo parecia muito colorido, muito bonito. Você tinha esperança pro futuro, você pensava, nossa, eu vou ser um bombeiro, eu vou ser um policial, eu vou ir pra lua, eu vou fazer isso, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ajudar minha família. Você tinha muita esperança quando você era criança e você não fazia esses hábitos ruins. Tudo bem, você pode culpar um monte de coisa externa, que um monte de gente aí culpa, como a política, o governo, a economia, o capitalismo, mas você vivia no mesmo mundo que você vive agora. A diferença é que você não fazia tantos hábitos ruins, você não tinha a sua saúde mental tão arruinada. Você não precisa acreditar em dopamina pra parar de fazer os hábitos ruins, pra você mudar de vida, ou você não precisa acreditar que meditar vai melhorar sua saúde mental, ou sei lá, que jogar por 12 horas direto faz mal. Você não precisa acreditar nisso, mas só testa, só vê o que acontece. Se você, por exemplo, se sente triste quando você tá entediado, ou quando você tá fazendo alguma coisa aleatória, lavando a louça e vem um pensamento de ansiedade, um pensamento muito horrível de ansiedade, só experimenta parar com os hábitos ruins. Experimenta parar de consumir tanto conteúdo, de ver tanta rede social, de jogar tanto, de ver tanto pornô, de que mais? De comer tanta besteira. Só faz esse teste por alguns dias, por algumas semanas e certeza, seu cérebro vai começar a se recuperar, você vai ver mais alegria na sua vida, você vai ter mais vontade de trabalhar, de criar alguma coisa que tenha um propósito, algo que não seja vazio. E tudo isso porque você parou com todos esses hábitos de gratificação instantânea.
É isso. Se você tem essa sensação de que você tem depressão ou você tem ansiedade, você não consegue focar direito nas coisas, ou, por exemplo, você não tem motivação direito para fazer as coisas, melhora a sua saúde mental. Tudo isso que eu falei, todas essas coisas são sintomas de uma saúde mental ruim. E uma saúde mental ruim é causada pelo tanto de gratificação instantânea que a gente tem hoje, por pressão. É que quando você usa redes sociais, você vicia o seu cérebro, você tem pressão social, aquele cara lá tá melhor que eu, preciso fazer isso. Ou, sei lá, você está numa situação muito ruim, por exemplo, brigando com a sua família, ou brigando com alguma outra pessoa, algum relacionamento, isso piora bastante a saúde mental. Além dos hábitos de gratificação instantânea, tem as coisas normais da vida, né? Que são as brigas, as lutas, você perdeu alguém. Para esse tipo de coisa que piora a sua saúde mental, que não são os hábitos que você faz, você tem que ser grato. Você tem que aceitar que isso aconteceu e ser grato por tudo que aconteceu, por tudo que vai acontecer e pelo presente. Eu mesmo estou passando por um momento de perda e minha saúde mental também recaiu um pouco nessa última semana, mas seja grato, né? E tente mudar de vida. Não desiste de mudar de vida, não desiste de não fazer os hábitos ruins, mas falar de saúde mental ruim vai dar um outro vídeo completamente diferente, um outro vídeo bem mais aprofundado, falar de dopamina, falar de sintomas, falar um monte de coisa. Mas esse vídeo é só aquelas perguntas que eu fiz sobre por que você está procrastinando tanto, se você sabe que as coisas que você faz atualmente fazem mal para você, se você realmente quer mudar de vida e viver uma vida melhor, ou se você quer ficar no mesmo loop de sempre. É isso. Obrigado por ter visto até aqui, se você viu até aqui, e até o próximo vídeo, né? Espero poder ajudar qualquer pessoa que esteja aí assistindo, queira mudar de vida, esteja passando por uma situação ruim, esteja tentando sair de um buraco, de um loop. Vai dar tudo certo. A gente vai vencer. Vamos embora.